Olá, hoje vamos falar sobre o pensador Karl Marx. É uma vergonha pra gente o que está acontecendo no nosso país. Nacional, nós preparamos uma cena nojenta. A nossa bandeira, o símbolo vermelho comunista, vai pra Cuba. Mais acima de 60 metros de altura vai ser admitida. Você que é um marmanjo, usando o banheiro que sua esposa usa. Quando você sair pra trabalhar, tu não sabe o que ele vai estar fazendo lá. Hoje vamos falar então sobre o pensador Karl Marx e suas contribuições para tanto a filosofia quanto a sociologia. De modo geral, Karl Marx, pode-se dizer, foi o filósofo que mais influenciou o Ocidente, o Oriente, o mundo todo, enfim, com suas ideias, tanto no século XIX quanto no século XX, e agora o século XXI ainda continua exercendo certa influência. Karl Marx é o pai do socialismo e é pai do comunismo. Baseados na ideia ou nas ideias de Karl Marx, a gente tem pelo mundo várias experiências que tentaram tanto o socialismo quanto o comunismo. A gente tem a União Soviética, a primeira a tentar algo do tipo. Depois nós temos a China com Mao Tse-tung. Nós temos Cuba com Che Guevara, Fidel Castro, e outras experiências na Coreia do Norte, Vietnã, na África e alguns países também. E os partidos inspirados em Karl Marx, os partidos considerados de esquerda, estão presentes em praticamente todas as democracias do mundo. O que seria o socialismo dentro da filosofia de Marx? Então, o socialismo seria um estágio intermediário entre o capitalismo e o comunismo. Nesse estágio intermediário haveria uma ditadura dos proletários. Antes da gente partir para o socialismo e comunismo, a gente precisa iniciar definindo alguns termos marxistas para que fiquem claros para a gente daqui em diante. O termo proletário. Um proletário é aquele que trabalha em troca de um salário. Então, o proletário é o trabalhador assalariado. Esse trabalhador ele não é dono dos meios de produção, nem da matéria-prima. Ele é dono apenas da força de trabalho que ele vende em troca de um pagamento, de um salário. Modo de produção. Modo de produção é o sistema, a forma como uma sociedade se organiza para produzir bens de consumo. Os meios de produção são as ferramentas, são os instrumentos que serão usados na produção desses bens. Com a Revolução Industrial, os meios de produção eles vão ficando cada vez mais automatizados. A gente vê cada vez mais o surgimento de máquinas no ambiente de trabalho, substituindo o ser humano, ou quando não substituindo, fazendo o ser humano, o trabalhador, se adequar à sua velocidade, ao seu ritmo, e não o contrário. No capitalismo, o dono do meio de produção é o que Karl Marx chamou de burguês. O burguês é aquele que detém o capital. O capital é a riqueza, o bem econômico. O capitalista investe o bem econômico esperando ter de volta algum lucro. E quando isso funciona, o capitalismo funciona. Então, o capitalismo nada mais é do que investir bens para obter lucro. Essa é a essência do capitalismo. Por que burguês? Porque na Alta Idade Média, quem vivia nos burgos, nas pequenas cidades, tinha uma condição econômica melhor, mais favorável do que quem vivia no campo, os camponeses. Então, os burgueses, aqueles que viviam nas pequenas cidades, eram mais ricos, entre aspas, do que os que não viviam no burgo.
Luta de classes. A luta de classes é uma constante no pensamento marxista. O que seria essa luta de classes? Marx é o primeiro a dividir a sociedade em classes. Não que ele tenha separado os grupos sociais, mas ele percebe que a sociedade de fato era dividida em camadas, em classes. Inspirado na Revolução Francesa, ele percebe que há uma classe dominante e há uma classe dominada. No caso da França, nós temos a classe dominante com os burgueses, os jacobinos, e na classe dominada, os sans-culottes, os trabalhadores mais pobres. Na Revolução Francesa, quando acontece uma reunião entre essas duas classes para que elas definissem os rumos da França depois da queda da monarquia, esses trabalhadores mais pobres sentam à esquerda dos juízes, enquanto que os burgueses sentam à direita dos juízes. Então, a partir desse momento histórico é que a gente vê nasceu a nomenclatura, né? Esquerda e direita políticas. A esquerda seria aquela do lado do trabalhador, do lado dos pobres, enquanto que a direita seria aquela do lado do burguês, do patrão. Essa definição ela ainda funciona até hoje, ainda é utilizada, aliás, até hoje, por muitos políticos, né, por muitos estudiosos também. A luta de classes seria um confronto nem sempre visível entre a classe dominada e a classe dominante. Essa luta de classes sempre existiu na sociedade, desde a criação da sociedade humana teria existido, assumindo várias formas ao longo do tempo, mas seria a oposição entre aqueles que detêm o poder e aqueles que não detêm nada, né, que detêm apenas o seu corpo e, através do corpo, né, exercer a sua força de trabalho. Muito bem. Marx criticava o capitalismo, claro, porque via que o capitalismo seria um sistema injusto, uma vez que o proletário ele não é dono do que produz. Quem é dono do que ele produz, através do seu trabalho, é o burguês. O trabalhador ele apenas vende sua força de trabalho, não sendo, então, dono do que produz. Isso seria o que Karl Marx chamou de alienação no trabalho. Ou seja, seria você trabalhar sem ter controle sobre isso, sem saber exatamente o que está fazendo e sem administrar nada disso. Diferentemente de alguém que seja autônomo, por exemplo. Hoje nós temos, né, os trabalhadores autônomos, eles são seus próprios patrões, eles são ao mesmo tempo proletário e burguês. Nós temos os MEIs, né, que são microempresários. Mas enfim, nesse período da Revolução Industrial nada disso existia. Não havia assim também, como a gente viu, né, leis trabalhistas, não havia nenhum tipo de seguridade social por parte do Estado. Então o trabalhador ele não tinha nada, né, não tinha ninguém que o ajudasse, não havia, né, por parte do Estado, não havia nenhuma obrigação por parte do empregador, não haviam leis trabalhistas durante a Revolução Industrial. Então o trabalhador ele estava entregue à sorte de não se machucar, de não ficar doente, né, no trabalho, para continuar recebendo seu salário, e além disso não havia nenhum outro benefício que ele pudesse esperar. Eu sou proletário, vocês ouviram bater o sinal ali, era meu horário, agora eu voltei. Muito bem, esse trabalhador então ele não tinha nenhum recurso, e aí nós temos o quê? Na teoria de Marx, o sistema capitalista ele não iria se sustentar. Por quê? Porque gerava muita desigualdade social, como gera até hoje, mas naquela época, né, de uma forma bem mais acentuada. Havia muitas pessoas passando fome, miséria, enfim, em condições subhumanas. Ele dizia que o sistema capitalista ia entrar em crise, como de fato aconteceu, várias vezes o capitalismo entrou em crise. A primeira grande crise do capitalismo foi em 1929, com a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, mas depois disso já passamos por várias outras crises, e vivemos praticamente em crise, né, no sistema capitalista até hoje. Além disso, né, ele pregava que dentro do capitalismo, além de toda a exploração e desigualdades sociais, também haveria dentro do ambiente de trabalho algo que denunciava grandemente o capitalismo, que seria a mais-valia. Um trabalhador, por mais que receba um bom salário, ele nunca vai receber de fato o que deveria ganhar. Porque se o patrão pagasse ao trabalhador o quanto ele merece,
patrão não teria nenhum lucro e, portanto, não teria o porquê de investir, né, na empresa, na fábrica, na indústria, no banco, enfim. Então, o empregado sempre tem que ganhar abaixo do valor que ele realmente produz, para que o capitalismo funcione. Por todos esses motivos, o Karl Marx propunha, então, uma revolução por parte dos proletários, derrubando o sistema vigente e colocando no poder uma ditadura do proletariado, que é basicamente o que a gente viu nas revoluções, na Revolução Russa, a Revolução Chinesa e na Coreia do Norte, de certa forma, com a guerra contra a Coreia do Sul, no Vietnã, a guerra do Vietnã comunista contra o Vietnã capitalista, e assim nós vemos ainda hoje, né, na divisão entre esquerda e direita na política. Muito bem, as experiências do socialismo, elas deram certo em alguns momentos, deram muito errado em outros momentos. A história conta várias situações em que nós podemos criticar o pensamento de Marx pelos efeitos que causaram, né? Alguns teóricos dizem que só Karl Marx foi marxista, assim como dizem que só Jesus foi cristão, né, de fato. O que eles querem dizer? Querem dizer que a essência da filosofia desse pensador, ela morreu com ele mesmo, e depois da morte de Karl Marx, vários outros pensadores foram se apoderando de suas ideias e foram adaptando às situações locais de cada país, e foram aos poucos se distanciando da sua essência. E aí, para esses críticos, estaria o problema dos países socialistas, tanto no passado como hoje. Eles não estariam seguindo fielmente aquilo que Karl Marx propôs. Então, por bem e por mal, Karl Marx influenciou muito a humanidade até hoje e talvez continue influenciando por muitos séculos, quem saberá. Um abraço e até a próxima.